Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros do taoísmo clássico e hoje a gente vai conversar sobre o texto 66 de Lao Tzu do Tao Te Ching. Nesse texto, Lao Tzu diz o seguinte: é um texto muito interessante e que eu considero muito importante. Rios e mares dominam os vales porque se harmonizam com os lugares mais baixos. Por isso, o sábio, quando quer governar o povo, utiliza suas palavras com humildade, procurando ficar abaixo do povo. Se desejar estar à frente do povo, deverá ficar atrás. Com um homem sábio como líder, o povo não se sentirá humilhado. O povo nunca será prejudicado em seu governo. Assim, sem nenhuma opressão, tudo fluirá alegremente e o povo será feliz. Por não gerar conflitos ou discórdias, ninguém poderá com ele lutar. E assim Lao Tzu ele finaliza. Bom, meus amigos, mais uma vez, Lao Tzu em seus textos, falando sobre essa questão do governo, essa questão, vamos colocar assim, de política, entre aspas, mas embora ele fala de reis, de príncipes, vamos colocar assim, entre aspas, né, de um político, mas isso daqui na realidade é para qualquer situação na vida, para qualquer situação. A situação de um professor e de um aluno, a situação de um pai e de um filho, a situação de um mestre e de um discípulo, e assim por diante, de um amigo, entre pessoas que se relacionam afetivamente e tudo mais. É para qualquer tipo de relação, vamos colocar assim, né? Só que Lao Tzu, ele sempre expõe nessa questão de um governo maior, vamos colocar assim, né? E levando em consideração que no taoísmo você não impõe nada para ninguém, você não dita a verdade, você não dita um caminho, porque isso está centrado na própria pessoa. Então, aquele que governa, o governo, vamos colocar assim, né? O governo taoísta, nessa visão, vamos colocar assim, ele não vai ditar uma verdade, ele não vai ditar um caminho certo, vamos colocar assim. E por ele não se tornar um ditador, ele faz o contrário. Ele não se coloca acima, ele não se coloca como superior, ele se coloca como baixo. Quando você quer governar, vamos colocar assim, né? Você deve estar abaixo daquele que vai receber o seu governo. Porque se você se colocar acima, então você vai ditar. Você vai ditar regras, você vai ditar leis, você vai ditar caminhos, você vai ditar verdades. Isso é certo, isso é errado e tudo mais. E quando você se torna um ditador, nesse sentido, você tira as pessoas delas mesmas, né? Desse contato interno, porque você faz as pessoas saírem para o fora, fora de si, né? Se deslocarem o seu centro para fora. E elas vão deixar de seguir a si próprias. Sempre lembrando que o taoísmo, ele vai enxergar o ser humano como um ser espiritual, com uma natureza espiritual. Portanto, tanto é que o taoísmo ele é uma filosofia de autorrealização. Portanto, uma pessoa que entra em contato com a sua própria natureza, uma pessoa que entra em contato com o seu tal e que passa a seguir a si próprio e não uma lei externa, é a pessoa que encontra a paz, vamos colocar assim, né? E como uma pessoa em paz vai agir? Será que uma pessoa em paz vai fazer ações de destruição para com o próximo, de destruição para com os animais, para com a natureza ao seu redor? Uma pessoa que está em paz, ela passa a agir de forma harmoniosa com tudo que está ao seu redor, com toda a natureza,
com os animais, com as pessoas e com tudo mais. Porque quando eu falo assim, né? Tem que não seguir uma regra, seguir a si próprio. Nós, ocidentais, a gente enxerga o ser humano como apenas esse corpo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente é levado a pensar que uma pessoa agindo dessa forma, ela vai se tornar uma pessoa pervertida, uma pessoa que vai agir, vai fazer ações que vão destruir de alguma forma outras pessoas, né? Só que não é assim que o taoísmo enxerga a coisa, como eu falei, né? Sempre tem alguns ensinamentos, né, que diz o seguinte: aquele que procura estar acima está abaixo, mas aquele que procura estar baixo está acima. Exatamente por isso, meus amigos. É só vocês pensarem no exemplo do riacho e da montanha, que eu já contei essa história algumas vezes aqui. Pensa só, quando nós encarnamos, nascemos, a gente, por todo um processo, se torna ignorante de nossa própria natureza, ignorante de nós mesmos. E o que a gente vai aprender como certo e como errado vai depender da onde a gente nascer. Então, se a gente nasce em um determinado local, aquele local vai falar assim: você deve seguir esse caminho vai te conduzir para a realização, isso é certo, isso é errado e tudo mais. E cada lugar que você nascer, cada cultura vai te dizer uma coisa diferente ou coisas até semelhantes. Só que sempre lembrando que essa cultura é uma cultura criada por pessoas que também estavam na ignorância de si mesmos, que não conheciam a si próprio. Então, como um espírito encarna ignorante de si mesmo, ele passa a aceitar aquilo como uma verdade e ele nem questiona essas verdades, falsas verdades. E ele passa a seguir isso. Quando a gente olha para a nossa sociedade, o que ela vai dizer? Quando você for famoso, quando você alcançar o sucesso financeiro, assim, né? Quando você for rico, quando você tiver muitos bens materiais e tudo mais, aí você vai ser realizado. Mais um monte de coisas que ela cria no ser humano, esses desejos, para quando ele realizá-los, aí vou ser feliz. Mas percebe que isso é como o indivíduo, né, que passa a buscar isso na sociedade, é como aqueles indivíduos que buscam o topo da montanha, que estar no topo, estar acima de todos. Um monte de pessoas passam, né, dessa forma, a buscar o topo da montanha para estar acima de todos, né? Só que pensa, buscar o topo da montanha é uma coisa muito complicada, muito difícil, exige muito esforço, né? Só que muitas pessoas, elas pagam esse preço e conseguem chegar no topo da montanha. E o topo da montanha é um lugar pequeno, não é um lugar para muitas pessoas, não é todo mundo que vai conseguir chegar lá. E aquelas poucas pessoas que chegam no topo da montanha, que passam a estar acima de todos, estar no topo, ela vai descobrir uma coisa muito interessante, né? Que no topo da montanha a vida não cresce. No topo da montanha ela tá sozinha. Não tem ninguém lá, só ela. Porque ela tá acima de todos, né? E nesse momento, meus amigos, é um momento de maior solidão que a pessoa sente, maior conflito e sofrimento. A gente pode observar inúmeros casos de pessoas muito famosas que se matam, pessoas que conseguem títulos super difíceis, né? Status sociais super difíceis e que suicidam, né? E que se matam e tudo mais, que vivem numa tristeza sem fim. Esse é o alto da montanha. Agora o sábio taoísta, ele procura ser que nem um riacho que sai do meio da montanha. O que o riacho faz? O riacho, ele sempre procura fluir nos níveis mais baixos. O riacho, em sua jornada, ele sempre vai procurar estar abaixo de todos para ele fluir.
E é exatamente por isso que a vida cresce ao seu redor. Os animais vão até o riacho, as árvores crescem ao redor do riacho, as plantas crescem ao redor do riacho. E toda uma vida prospera ao redor do riacho, porque ele procura sempre os níveis mais baixos. Vejam só, a vida não cresce no alto da montanha, a vida cresce nos vales, nos níveis baixos. E assim, meus amigos, também é o interior humano, né? Em Vedanta, na filosofia indiana, a gente quando a gente estuda toda essa questão, a gente chega a uma conclusão de que a maior ignorância que um ser humano pode carregar é a ignorância de si mesmo, é aquele que não conhece a sua própria natureza, que é um espírito, que tudo mais, né? O indivíduo ignorante, ele passa a viver em função de Maya, em função da ilusão. E essa ilusão cria desejos, cria um ego nele e tudo mais. E por conta desses desejos, o centro do ser humano ele é deslocado para fora. O que significa? A sua realização está fora de você. Então, quando você conseguir algo, aí você vai ser feliz. Então, você deseja e você se apega, certo? O indivíduo que procura vivenciar essas filosofias é um indivíduo que faz o seu centro a si próprio. Significa que a sua realização está em si mesmo e não fora de você. Basicamente, meus amigos, é isso. Eu vou ler o comentário desse texto específico, né, da tradução que eu estou lendo, para a gente já ir finalizando. A verdadeira forma de governar seria não governando. O soberano, procurando destituir-se do ego, sem querer exibir seu poder. O homem sábio governa de forma oculta, se mostra humilde e nunca se coloca acima do povo, procurando nivelar-se com ele para que ninguém se sinta oprimido e escravizado, deixando que seu próprio povo se autogoverne, agindo somente com o intuito de servir. O verdadeiro governante é um servo do povo e não seu líder. A verdadeira sabedoria está em servir e não em ser servido. E assim, meus amigos, eu vou finalizar por aqui e até mais no próximo encontro. Muita paz a todos.